Boa tarde, pessoal. Então, as últimas pessoas estão sendo liberadas aqui para entrar. Muito bom, acho que já dá para a gente começar. Uns minutinhos de atraso, mas acho que estamos no tempo. Sejam muito bem-vindas e bem-vindas à nossa primeira sessão ao vivo da capacitação de inventários de gases de efeito estufa. Estamos muito felizes em ver tantos governos associados à nossa rede interessados em ampliar seu conhecimento sobre essa temática tão essencial para a agenda do desenvolvimento urbano sustentável. Lembrando a todos que estamos com tradução simultânea para o espanhol. A sessão de hoje ela é realizada em português. Aqui embaixo, no menu de baixo, vocês têm esse ícone de interpretação, então vocês podem clicar lá, as instruções estão aqui na tela, vocês clicam na interpretação, escolhem um idioma, se quiserem também podem silenciar o áudio original, e aí vocês só escutam a tradução simultânea em espanhol. Já agradeço a Sofia também, nossa intérprete que está aqui conosco hoje. Qualquer dúvida sobre isso, se não conseguirem, também podem escrever pelo chat. A gente tem aí uma equipe que poderá dar qualquer apoio necessário. Então, vou seguir para alguns combinados, para o nosso encontro hoje ser bastante produtivo. Peço que todos mantenham seus microfones desligados e, se possível, suas câmeras ligadas. A ideia é que a gente use esse momento para se conhecer um pouco, ter uma interação. Então, reforço esse pedido de quem puder manter a câmera ligada. E aproveito para lembrar que essa sessão está sendo gravada, depois a gente vai disponibilizar ela na plataforma. Quem não teve acesso hoje ou quem queira rever alguma parte, ela vai estar lá. Foi enviado agora no chat uma lista de presença. Peço para que todos preencham, para que a gente possa contabilizar a participação, para depois isso conta para a certificação ao final do curso. Então, preencham lá com os seus dados. Vou passar rapidamente também pela nossa agenda de hoje. Bom, estamos aqui na parte de abertura e boas-vindas. Depois o Reinaldo, da equipe de gestão do conhecimento, vai passar por um resumo da semana, quais foram os principais pontos abordados nas aulas online essa semana. Depois temos uma palestra com nossa super especialista Mariana, gerente de baixo carbono, que vai ser bem legal aprofundar algumas questões aqui. A gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, então peço que quem puder adiantar suas perguntas pelo chat, a gente vai criar as perguntas, responder o que for possível aqui dentro do nosso tempo, o que não for possível responder aqui nem pelo chat, a gente vai utilizar a parte do fórum da nossa plataforma, então tragam as perguntas, elas todas serão respondidas, talvez não nessa hora que temos juntos, mas com certeza posteriormente. E aí a gente encerra, tentaremos encerrar às 16 horas. Vamos lá. Não me apresentei, né? Que feio. Eu sou a Fernanda Calena, sou gerente regional de comunicação, gestão do conhecimento e juventudes, e vou conduzir essa sessão com vocês hoje. É muita felicidade, né? A gente nem se apresenta aqui. Vamos lá. Queria rapidamente contextualizar o intuito do ICLEI com os nossos cursos de capacitação. Nosso grande objetivo é fortalecer a atuação dos governos locais, principalmente dos associados à nossa rede, frente à agenda de desenvolvimento urbano sustentável. A ideia é que vocês tenham uma melhor apropriação dessa agenda para que possam ter autonomia de implementação de projetos e de desenvolvimento de políticas públicas. Pode seguir, Marcos, por favor. Essa agenda ela é norteada por marcos globais, a gente tem alguns deles aqui, os ODS, as metas de Aichi, o Acordo de Paris, Nova Agenda Urbana, e esses marcos, eles guiam a atuação do próprio ICLEI globalmente, claro, trazendo para o nosso contexto regional as implementações que se dão, pode seguir, por favor, alinhados aos compromissos, são eles que dão a tangibilidade dessas ações nos nossos territórios, e aqui a gente traz algum deles, são o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia,
as races, né? Race to Zero, Race to Resilience, o próprio Cities with Nature. E é através desses compromissos que o ICLEI orienta o seu apoio técnico que oferece aos governos locais, para conseguir apoiá-los na execução e implementação territorial desses grandes marcos. Hoje a gente está encerrando o primeiro módulo da nossa primeira capacitação, que faz parte do Compliance Climático. Eu não vou entrar muito nesse tema, vou deixar, como eu já falei, com a nossa super especialista Mariana, que vai poder trazer mais elementos disso, mas o Compliance Climático a gente aborda em 3 capacitações, em 3 etapas, né? São 3 cursos. Esse é o primeiro passo de inventário de emissões de gases de efeito estufa, que está acontecendo agora, encerra no dia 27 de agosto. Na sequência, com início em setembro, a gente tem a capacitação de análise de riscos e vulnerabilidades climáticas, e em novembro desse ano, a capacitação sobre o plano de ação local temática. Com isso, a gente passa pelas principais etapas do compliance climático e espero que seja muito proveitoso para vocês. Olhando para essa capacitação, nosso objetivo é que vocês consigam ter autonomia para desenvolver os seus próprios inventários, né? Ele que vai orientar a construção das políticas locais frente à ação climática, definindo todas as ações, as metas, os atores que devem ser envolvidos. E ele é um passo fundamental porque ele é o início dessa estratégia de enfrentamento à mudança do clima e é o primeiro compromisso também que as cidades que se comprometem com o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia devem construir. Com isso, acho que eu posso parar aqui e já passar a bola para o Reinaldo fazer um recap do que foi essa primeira semana do primeiro módulo. Você está no mudo, Rei. Obrigado, Fê. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. É um prazer contar com vocês aqui nessa capacitação. Para a gente é um prazer poder contar com tanta gente interessada, com tantos governos locais associados e colaboradores aqui nesse processo. Então, o que a gente vai apresentar aqui é uma pequena recapitulação do que a gente viu até aqui no módulo 1, e, além disso, falar um pouquinho sobre o funcionamento da nossa plataforma, né, onde a gente está aí oferecendo o curso para vocês. Certo? Por favor, Marcos, você pode passar. Então, nessa primeira semana, nós abordamos 5 tópicos, 5 temas centrais em especial, né? O primeiro deles, né, foi os conceitos sobre a mudança climática. O que significa isso? A gente trouxe, então, esse olhar para o que a mudança climática vem impactando aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque nós estamos num momento que nós chamamos de emergência climática, né? A gente sabe aí do aquecimento global de uma forma generalizada que está acontecendo no mundo, né? Hoje a gente vê, por exemplo, a gente pode tirar como exemplo essa semana que passou, onde a gente teve recordes de temperaturas muito frias no Brasil, né? Estamos aqui, por exemplo, na região sudeste, em São Paulo, encasacados, com um frio fora do comum para essa época, e também vemos em países como Canadá, enfim, que são países menos quentes, recordes de temperaturas de calor, né, de estado de calor. Então, tivemos esse primeiro momento para reconhecer essa temática, né, que vai ser abordada a partir dessa capacitação e se estenderá para as próximas 2. Em seguida, nós tivemos uma aula aí sobre os compromissos internacionais, destacando o Acordo de Paris, né? A Fernanda mostrou anteriormente para vocês como o ICLEI trabalha e entende esses acordos, e a gente trouxe aí na aula 2 da nossa capacitação uma pequena compilação histórica do Acordo de Paris, da importância dele, de como ele vem trazer as contribuições nacionalmente determinadas, né, as NDC, para aí fazer com que os governos se comprometam com essa pauta aí da emergência climática. Na nossa terceira aula, a gente saiu aí dessa visão internacional e nacional e focou nos governos locais, né? Que são vocês, né?
as pessoas que estão atuando diretamente no território. Então, quando a gente falou dos governos locais, a gente trouxe, por exemplo, o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e pela Energia, né? O pacto ele vai trazer, então, um compromisso de prefeitos e prefeitas para com a pauta climática, né? E nas duas últimas aulas a gente começou a entrar na elaboração dos inventários, porque a partir de assumidos esses compromissos nas diferentes esferas de governo, a gente consegue chegar, então, a essas metodologias de planejamento climático, que são a Green Climate Cities, que é a GCC, que é a metodologia do ICLEI, de planejamento climático do ICLEI, né, que atua aí também na elaboração do inventário, e depois a gente começou aí a falar sobre a metodologia GPC, que é o protocolo global que a gente utiliza para inventários de emissões de gases do efeito estufa na escala da comunidade. Então, você pode passar, por favor, para o próximo slide. Então, em relação ao Green Climate Cities, a gente apresentou aí na nossa quarta aula essa metodologia que foi desenvolvida pelo ICLEI, em parceria com outras instituições, né, onde ela trabalha em 3 passos principais: o analisar, o agir e o acelerar. E quando a gente fala em inventários de emissões de gases do efeito estufa, a gente está se referindo à terceira etapa da parte 1, que seria a análise, né? Após esse comprometimento e mobilização dos governos locais e da realização e entendimento de pesquisas e da avaliação em relação à mudança do clima e a esse momento de emergência climática que a gente vive, a gente chega nessa terceira etapa, que é a definição da linha de base, que pressupõe um inventário de emissões, que é o tema central dessa capacitação, né? Esse inventário, então, ele é dividido pela nossa metodologia GPC em 8 etapas, como a gente pode ver ali embaixo, e já pode passar para o próximo slide, onde a gente consegue ver aí um pouquinho mais de detalhes da metodologia GPC, que foi o que a gente abordou na quinta aula da nossa capacitação, né, onde a gente entendeu aí que a metodologia GPC ela divide as emissões em setores, né? Que setores são esses? Energia estacionária, transporte e resíduos minimamente, né? E a gente ainda considera o setor de produção industrial e uso de produtos, IPPU, que é a sigla em inglês, né, para Industrial Process and Product Use, e o setor de agricultura, civicultura e outros usos da terra, que na sigla é AFOLU, né? Então, além desses, a gente ainda pode entender que outras emissões podem ocorrer fora da fronteira geográfica, né, mas que são resultados das atividades da cidade, né, e aqui quando a gente fala cidade, para a metodologia GPC, a gente está se referindo também a outros territórios, né, a gente vai usar muito o termo cidade, mas a gente pode estar falando de uma região metropolitana, né, de um estado, um inventário estadual. Então, basicamente, são esses os setores que a gente utiliza na metodologia GPC, e a partir desse entendimento dos setores, nos próximos módulos, a gente vai começar a entender esse processo a partir dessas 8 etapas, né, que vão da formação do grupo de trabalho até a relatoria dos resultados obtidos. Por favor. Enfim, essa foi uma pequena recapitulação do que a gente viu nessa semana. A gente vai estar aberto aí para responder perguntas de vocês em relação às videoaulas, mas o importante que a gente quer compartilhar com vocês agora também é um pouquinho mais sobre a nossa plataforma, né? Esse ambiente virtual de aprendizagem do ICLEI América do Sul. Então, eu vou compartilhar rapidamente aqui com vocês a minha tela. Vocês estão enxergando? Alguém poderia me sinalizar? Sim. Ok, obrigado. Então, esse é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, onde a gente vai ter essa capacitação e as duas seguintes, né, que a Fernanda falou no início. Essa é a nossa tela de introdução inicial. A gente tem algumas informações interessantes sobre o tipo de recurso que a gente pode acessar, os cursos que estão acontecendo no momento. No caso, estamos com essa primeira capacitação do Compliance, algumas informações sobre o ICLEI, as nossas redes sociais, se vocês quiserem nos seguir, são muito, muito bem-vindos e bem-vindas, e algumas informações de contato, né? É importante
caso vocês tenham alguma dúvida e não conseguirem acessar a plataforma. Enfim, a gente sempre estimula que vocês tirem a dúvida pela própria plataforma, mas tem o nosso e-mail aqui de contato também, que é o lideres.futuro@iclei.org. Ao acessar o nosso curso, a gente vai ter a seguinte visão. A gente vai ter uma visão com uma barra superior, né? E nessa barra superior a gente vai ter a opção de fóruns, né? Essa opção é muito interessante, porque aqui é onde a gente vai se comunicar com vocês, onde vocês vão tirar as dúvidas das atividades, né? Então a gente já tem dois fóruns abertos de discussão. Um seria sobre as dúvidas em relação à própria plataforma, que a gente estimula que vocês, caso tenham alguma dificuldade, exponham aqui, e questões relacionadas ao módulo 2, né? Ao módulo 1, perdão. E daí nós já temos aqui um exercício prático recomendado, né? Que a gente expôs ali no final do vídeo da aula 5, onde vocês podem aqui desenvolvê-los, né? Ele é recomendado, ele não é obrigatório, mas a gente estimula aí que vocês façam, postem, e a gente consiga aí conversar a partir dele. Além dessa aba superior aqui, dessa barra superior de fóruns, a gente tem no nosso perfil de cursos 3 outros elementos que são importantes. O conteúdo, né? No conteúdo do curso, a gente vai dividir eles por módulos de forma gradual, semanalmente vocês vão ter acesso, onde a gente tem os vídeos tanto aqui de introdução quanto do módulo 1, né? E acessando o vídeo, vocês vão ter aqui a possibilidade de assistir a aula e de fazer anotações, né? Realizar anotações aqui nessa barrinha em relação ao que está sendo proposto, né? E vão poder fazer esse caminho aqui de passar pelos vídeos da introdução, pelos vídeos do módulo 1, né? E fazer as suas anotações pessoais. Além disso, nós temos o quadro de avisos. No quadro de avisos, nós temos avisos importantes aqui, obviamente, sobre o acesso e as funcionalidades da plataforma que eu estou mostrando para vocês agora, e nós também vamos colocar avisos pontuais, como, por exemplo, os links das sessões ao vivo e outras informações relevantes para vocês. E, por fim, para não me estender muito, nós temos a biblioteca, onde tem todos os arquivos que a gente comenta, né, as referências que a gente utiliza, e alguns arquivos aí importantes, como, por exemplo, a apostila da capacitação, né, e sempre a gente tomando cuidado de colocar esses materiais nos 2 idiomas, né, tanto em português quanto em espanhol. Então, vocês têm a possibilidade aí de acessar os materiais que a gente está falando, tanto do ICLEI quanto de outras instituições, assim, que a gente usa como referência, e fazer um download desses documentos para utilizar no desenvolvimento dos inventários de emissões de vocês e de suas cidades e territórios. Muito obrigado pela participação de vocês. Fernanda, volto com você. Obrigada, Rê. Ouvindo você falar, a primeira semana já começou intensa, né? Fico muito feliz. Passo agora, então, a palavra para Mariana Nicoletti, nossa gerente regional de baixo carbono e resiliência. Olá, boa tarde. Obrigada, Fernanda, Reinaldo, toda a equipe. Prazer estar com vocês aqui hoje nessa capacitação, que é uma concretização, né, de um desejo, acho que grande e profundo, né, do ICLEI de compartilhar, produzir conhecimento de forma coletiva. Então, eu vou também, nesse esforço de recapitular mensagens que vocês já acessaram ao longo aí dos módulos, eu vou contar um pouco mais sobre a importância do inventário de emissões de gás de efeito estufa para municípios, estados, regiões, e, principalmente, posicionar o inventário dentro de uma estratégia mais ampla, né, de compliance climático, de atuação na mudança do clima por parte dos governos locais, junto com seus parceiros, né? Então, essa já é uma mensagem inicial muito importante. Nem o inventário, nem qualquer outra etapa da jornada aí da mudança do clima, da agenda de mudança do clima, pode ser realizada de forma efetiva por uma organização, por um governo, né, por um ator de forma isolada. O inventário também é assim. E podemos passar. Bom, então, nesse sentido de posicionar o inventário no que a gente chama de compliance climático, a gente traz aqui, então, as grandes etapas desse compliance. Esse compliance é um caminho que a gente propõe,
né, não só nós, mas que, em geral, é proposto aí para que seja percorrido pelos governos para chegar em uma agenda consistente relacionada à mudança do clima, e que parte, então, da estruturação da governança climática. Vocês já ouviram falar, né, aqui hoje, antes, nos módulos, a importância, então, de uma governança que possa reunir diferentes departamentos, secretarias de governo e também setores da sociedade e da economia, no sentido de elaborar os passos que vêm depois, né, de trabalhar nos passos que vêm depois aí da agenda de clima. A gente, então, na sequência, já tem como etapa seguinte, depois de estruturar a governança, de definir um grupo de trabalho para elaborar um inventário de gases de efeito estufa, a gente entra, então, nessa metodologia específica que passa pelo levantamento de dados, análise de dados, elaboração do relatório, análise, enfim, muito do que vocês já viram. Na sequência, a gente propõe a análise de riscos e vulnerabilidades climáticas, que é o tópico da próxima capacitação, então não percam, né? Aí também é um mundo muito interessante de se mergulhar e aprender aí a metodologia, como fazer. E juntando o inventário com a análise de riscos e vulnerabilidades climáticas, é possível ter uma visão consistente sobre quais são as principais oportunidades e necessidades de atuação, tanto na agenda de mitigação, né, para reduzir as emissões, eu vou falar um pouco mais sobre essa agenda, quanto na agenda de adaptação, também vou falar um pouco mais, e aí, então, traduzir essas oportunidades de ação em medidas efetivas aí a serem implementadas, que são registradas, apresentadas no Plano de Ação Climática Local, ou no Plano Local de Ação Climática, né, seguindo a ordem que está aí escrita. E, por fim, a normativa climática é a última etapa, então, desse compliance, que é o momento, então, de institucionalizar o plano, os instrumentos de mudança do clima, né? Então, de deixar aí instituído até para que seja algo perene, permanente, né? Que ultrapasse, que sobreviva aí as mudanças de governo, mudanças de inclinação política e assim por diante. Podemos passar. Bom, então o compliance climático, aqui de forma até mais simples e evidente, ele integra esses dois componentes da agenda de clima, que são mitigação e adaptação. A base para mitigação, para toda a agenda de mitigação, para se definir o que vai ser feito, é o inventário, e a base para a agenda de adaptação é a análise de riscos e vulnerabilidades climáticos. Com isso, então, juntando, né, esses dois componentes da agenda climática, os governos podem chegar no seu planejamento climático, então, no plano local de ação climática, que a gente, então, recomenda fortemente que, de fato, integrem aí medidas, ações, tanto para reduzir as emissões, né, e aumentar as potenciais remoções de gás de efeito estufa da atmosfera, quanto um grupo de ações aí de adaptação voltados a absorver o impacto. Opa! Tem algum microfone aí aberto, pronto. Então, tanto essa agenda de adaptação, e aí podemos passar que eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Vai. Podemos seguir. Bom, aqui a gente traz uma definição do IPCC, que é o painel intergovernamental, né, de mudança do clima, uma definição aí de 2001, que fala que os esforços de mitigação, eles compreendem as intervenções humanas que se dedicam a reduzir as fontes de emissão e melhorar ou ampliar os reservatórios de gás de efeito estufa. Então, todos os esforços também para remover gases de efeito estufa da atmosfera, como, por exemplo, por meio de reflorestamento, né, de ampliação de base florestal, também estão compreendidos aí nesses esforços de mitigação. Podemos passar. Já na seara de adaptação, aí também a gente traz uma definição do painel intergovernamental, uma definição de 2014, que apresenta a adaptação como o grupo de medidas aí para ajustar, então, os sistemas humanos, os sistemas naturais, né, e os ambientes construídos também, ao clima atual e futuro, e aos seus efeitos, então, nesse sistema, os potenciais impactos, né, do clima nesses sistemas. Nesse sentido, o objetivo da adaptação
é minimizar os impactos negativos, né? Então, fortalecer esses sistemas, ampliar a resiliência desses sistemas frente aos eventos climáticos, para que esses impactos sejam menos danosos possíveis, mas também fortalecer a capacidade de responder a esses impactos uma vez que eles aconteçam. Então, a adaptação, ela se volta a dois momentos diferentes, né, dos eventos climáticos. Um momento que é anterior ao evento acontecer e um momento posterior, então, que se trata da resposta. Por isso que quando a gente pensa em medidas de adaptação e a gente vai traduzir essas medidas nos planos locais de ação climática, é preciso avaliar se elas estão equilibradas nesse sentido de tanto fortalecer a capacidade de absorver o impacto, quanto de responder a esses impactos. Podemos seguir. E aqui trazendo um pouco, descendo, né, um nível aí da informação, ainda tratando dessas duas agendas, a gente traz aqui alguns exemplos ou alguns setores, né, em que as agendas se concretizam. A de mitigação, então, por exemplo, a gente fala, é possível, né, tratar, é muito importante tratar da mobilidade, então, de todo o setor aí que compreende mobilidade urbana, transporte público, mobilidade elétrica e ativa. Então, medidas, por exemplo, de ampliar o uso, né, de bicicletas, né, via ciclofaixas, um ambiente seguro para essa mobilidade ativa, é um exemplo de uma medida importante aí de mitigação nas cidades. O uso de energias renováveis, né, e os incentivos à eficiência energética, tanto no setor privado, quanto nas residências, também compõem esse grupo de medidas. Soluções sustentáveis para a indústria, para a agropecuária e para a pesca, legislações que também se voltem aí a estabelecer limites de emissões e a incentivar economicamente que essas emissões sejam reduzidas, como, por exemplo, a taxação de consumo de combustíveis fósseis e das emissões, né, nos vários setores, os sistemas de mercado de carbono, né, então muitas de vocês já devem ter ouvido falar, então sistemas aí como o europeu, né, que se propõe a estabelecer um limite e permitir que as unidades, aí, as fontes de emissão, de alguma forma, troquem, né, suas permissões para emitir, é um exemplo de uma medida econômica de mitigação, e incentivos aí também voltados ao consumo responsável, né, nos 3 R's, reduzir, reutilizar, reciclar, também fazem parte, podem compor aí essa agenda de mitigação dos governos locais, regionais. A adaptação, por sua vez, trata, então, de um grupo de medidas aí relacionadas a edificações e infraestrutura urbana mais seguras, adaptadas, né, aos cenários futuros da mudança do clima. Então, por exemplo, nos países nórdicos, a gente está assistindo aí a um movimento amplo de repensar os edifícios, né, e as moradias, as residências, para que elas sejam mais permeáveis a refletir o calor para fora, né? Então, porque os dias estão se tornando cada vez mais quentes. Reflorestamento e restauração de ecossistemas, então, é o que a gente chama de medidas de adaptação baseado em ecossistemas, né? Que se respalda na natureza, se respalda no fortalecimento dos ambientes naturais, para fortalecer a capacidade de aguentar o impacto da mudança do clima. E aí é um grupo grande de medidas muito importantes, especialmente no contexto brasileiro. A diversificação de cultivos, então pensar em culturas mais adaptadas ao clima em transformação, né? Então, quando a gente fala que o café está subindo o morro, por exemplo, no Brasil, é um exemplo de uma medida de adaptação. A gente está mudando mesmo a localização geográfica dessas culturas hoje no Brasil, além de investir em modificação genética, né, das culturas, um trabalho que a Embrapa vem fazendo aí de longa data, também é uma medida de adaptação. Propor soluções inovadoras via tecnologia, né, para aviso sobre por exemplo, tempestades, incidências de raio, então também compõe aí um grupo de medidas de adaptação. E aqui, por fim, ainda como exemplo, né, o desenvolvimento de protocolos consistentes, transparentes, simples de entender, sobre como atuar, como lidar com situações de emergência climática, tanto no nível de comunidades urbanas, quanto no nível das próprias organizações que atuam, né, que se relacionam com esses desastres, entre as quais a Defesa Civil se destaca com certeza.
Então, pensando nesse grupo tão amplo, né, de medidas de mitigação e de adaptação, é possível constituir, desenhar os instrumentos locais aí para o planejamento climático. Então, instrumentos que compreendam essa diversidade mesmo de medidas e de estratégias de mitigação e adaptação. Podemos seguir. Bom, como é que o inventário entra nisso, né? Resgatando aqui o nosso tema. Então, a gente já falou que o inventário, ele é a principal base para pensar no que vai ser feito. Que medidas são essas, né? Eu acabei de falar de uma série aí de exemplos, de caminhos que podem ser percorridos para reduzir as emissões, mas como é que a gente vai saber o que cabe melhor em uma determinada cidade, território urbano, né, ou estado? Para definir isso, a gente precisa conhecer quais são as principais fontes de emissão. Então, os inventários, eles quantificam e evidenciam as fontes de emissão, então, do determinado território, abarcando aí os setores, né, que operam nesse território. Podemos seguir. Então, é com o inventário que se inicia o diagnóstico, e o inventário, então, se constitui essa ferramenta de política pública que envolve os vários setores, que abarca os vários setores, e que, então, também reflete as áreas aí e as fontes com o maior potencial de redução. É a partir dele, então, que a gente pode, né, que os governos locais, seus parceiros, podem desenhar suas estratégias. E vale dizer também que o inventário, então, uma vez feito, né, ele é um retrato das fontes de emissão, das quantidades emitidas em um determinado período, em geral 1 ano. Então, é uma fotografia. A partir do momento que esse inventário passa a ser atualizado nos anos seguintes, é possível criar uma base histórica para acompanhar, inclusive, como os esforços de mitigação estão se traduzindo efetivamente ou não na redução das emissões. E aí, então, é possível comparar, inclusive, né, os inventários ao longo do tempo, comparar inventários aí entre cidades, ver qual que é, então, a composição dessas emissões, né, como é que um estado, por exemplo, emite mais do que o outro, por quê, quais são as atividades que estão aí em destaque. E nesse sentido, né, de criar linhas de base, de permitir o acompanhamento de como as emissões estão se comportando ao longo do tempo, uma referência muito importante aqui no Brasil é o SEG, a sigla, né, que significa Sistemas de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa. É uma iniciativa do Observatório do Clima. O Observatório do Clima é uma coalizão, uma articulação de várias organizações importantes que atuam na agenda de clima aqui no Brasil. E o SEG vem produzindo e publicando estimativas anuais das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Essas emissões, elas são organizadas em 5 setores, então, nos setores de agropecuária, mudança do uso do solo, energia, processos industriais e resíduos. Então, esses 5 setores que vocês estão vendo aí. E, mais recentemente, né, nesse grande guarda-chuva do SEG, foi lançada uma iniciativa que é o SEG Municípios, que vem também, então, publicando as estimativas de emissões por município no Brasil. E aí é possível agrupar essas emissões, tanto por setor quanto por região do país, né, ter o recorte municipal. Eu convido fortemente vocês a navegarem por essa plataforma. Ela é muito didática, né, justamente nesse sentido que eu falei, de poder ver esses vários agrupamentos dessas emissões. E aqui, por exemplo, a gente traz, né, uma imagem extraída do SEG, que nos mostra aí, por exemplo, quais são os setores maiores emissores por região aí do país, e também representa a quantidade de emissão, né, por região. Então, a gente vê que na região norte, as emissões elas advêm principalmente da mudança do uso da terra e florestas, né? Então, muito ligado ao desmatamento, seja ele legal ou ilegal. Na região sudeste, a maior parte das emissões advém, então, de energia e de processos industriais.
É claro que, então, essas emissões, elas refletem, como eu falei, a composição da economia, né, e a dinâmica econômica dessas regiões, desses municípios. A partir disso, a gente consegue, né, de forma aqui muito evidente, entender que as ações de mitigação na região norte, elas precisam abarcar incentivos, fiscalização, e todos os tipos aí de ações relacionadas ao combate ao desmatamento e de medidas econômicas aí alternativas realmente para manter a floresta de pé. Podemos seguir. E aqui, então, a gente traz uma provocação, né, para vocês, que é se o seu país, a sua região, também conta com alguma plataforma ou base de dados de emissão de gases de efeito estufa e também de remoções, né, desses gases. Se essas plataformas são públicas, onde é possível encontrar esses dados. Então, a gente deixa essa pergunta aí para vocês pensarem, se quiserem compartilhar também aqui no chat, para a gente também circular essas referências. A gente agradece. Vale dizer também que, quando a gente trabalha os inventários de gases de efeito estufa, o SEG é uma plataforma muito relevante, importante, né, para acessar essas estimativas, enfim, mas o inventário, ele também conta com o levantamento de dados de baixo para cima, como a gente fala, né, de buscar nos territórios, junto com os atores aí que fazem parte da economia real, esses dados de quanto se está emitindo. E esse processo, inclusive, é um processo importante de engajamento desses atores na agenda, né, de que as pessoas, as organizações também compreendam quais são essas fontes mais relevantes e se engajem, inclusive, nas etapas que vêm depois, no compliance climático, na etapa de pensar as ações e de elaborar os planos locais de ação climática. Podemos seguir. Bom, esse slide está difícil de ler, eu já estou terminando aqui também minha fala, mas aqui a gente trouxe esse diagrama, esse infográfico, que foi extraído do Guia de Ação Local pelo Clima, uma publicação aí de 2016, que eu também incentivo vocês a visitarem. E ele representa aqui, então, algumas das principais frentes de atuação para reduzir as emissões nos ambientes urbanos. O setor de transporte é um dos mais relevantes, então, as ações, aí, as medidas de mitigação precisam considerar, né, medidas para promover a boa oferta de transporte público, como eu falei, incentivar a mobilidade ativa, pensar em frotas de ônibus, por exemplo, movidos a energia renovável, né, ônibus elétricos, por exemplo. Tem uma série de medidas aí já em curso nas cidades latino-americanas. Energia, aí o exemplo do uso de energia solar nas casas, né, nos telhados, nos prédios, então energia distribuída, energia renovável distribuída, telhados verdes, telhados brancos, né, então jardins nos altos dos prédios. Na construção civil, construções que podem adotar sistemas eficientes de iluminação e refrigeração, né, sistemas de retrofit. O aumento das áreas verdes, né, nas cidades, então aumentar e conservar essas áreas verdes, o que também torna o ambiente urbano mais fresco, provê aí um serviço ecossistêmico importante e reduz a necessidade, por exemplo, né, de refrigeração automatizada. A questão dos resíduos, então, né, acabar com os lixões, pensar em processos, então, de reciclagem desses resíduos, o que também presta vários serviços, aí não só reduz as emissões de gás de efeito estufa, mas reduz a poluição, né, do solo e dos lençóis freáticos. E aí uma série também de medidas relacionadas à educação e à consolidação, sistematização de casos, né, de exemplos, que podem fazer com que os cidadãos e as cidadãs também se engajem em medidas para reduzir suas próprias emissões, né, suas próprias pegadas de carbono. Então, é preciso pensar nas medidas aqui, né, no sistema urbano, nos vários níveis de atuação, das políticas públicas mais estruturais até a ação cotidiana dos indivíduos relacionados aos hábitos e modos de vida. Podemos passar.
E aqui só reforçando, então, o convite para que vocês acompanhem a próxima capacitação relacionada à análise de riscos e vulnerabilidades, porque essa análise funciona para a agenda de adaptação, assim como o inventário funciona para mitigação. Ela cria, né, a análise cria a base, a compreensão dos principais fatores de exposição aos eventos climáticos, de vulnerabilidade e capacidade de adaptação, para então se pensar quais são as ações e os investimentos prioritários para aquele município, para aquele estado ou para aquela região. Agora a gente entra, então, nesse momento de perguntas. A gente vai comentar aqui e responder algumas das perguntas de vocês. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Mariana. Ótima apresentação, sempre muito esclarecedora. Peço ajuda para os universitários para me informarem se temos perguntas. A gente tem 10 minutinhos para esse espaço. Oi, Fernanda, tudo bom? Temos perguntas, sim. Temos uma pergunta do Edwin, perdão pela pronúncia, se não foi correta. Temos uma pergunta aqui para a Mariana, se é possível estimar um inventário de gases do efeito estufa implica na disponibilidade de informação. Em algumas cidades não é possível contar com a informação atualizada. Quantos anos máximo de abrangência, assim, digamos, que deveria ser considerado, que é considerado adequado para a estimação de emissões de gases do efeito estufa, né? Qual seria o tempo necessário aí de informação para chegar-se a um valor de inventário? Obrigada, Reinaldo. Vou responder, então. Começando pela primeira parte da pergunta, a disponibilidade de informação. A disponibilidade de informação é, de fato, o principal gargalo ou principal dificuldade mesmo para a elaboração dos inventários. Então, trabalha-se muito com estimativa, né? Na metodologia do inventário, há, por exemplo, uma conversão entre dados de produção ou dados econômicos para emissões medidas aí em CO2 equivalente, né, a medida padrão adotada. Então, não é preciso ter os dados de emissão prontos, é preciso levantar junto aos setores, então, quais são as medidas de produção, né? Então, quanto de energia foi gerado e consumido naquele ano, entre as várias fontes, né, de geração de energia, quanto foi produzido pelo setor agropecuário. Essas informações, elas são levantadas junto a associações setoriais, representantes, né, do setor privado, do setor público, que tem as suas próprias bases de dados setoriais. Então, essa busca por dados, ela realmente precisa envolver vários atores. Pode ser liderado, né, por uma secretaria, por uma equipe técnica, mas essa equipe vai precisar entrar em contato com vários setores e organizações. E aí, as medidas, os dados que não forem possíveis de ser levantados, nem nessa linha que eu estou comentando aqui, né, da atividade econômica, também é possível de se estimar. É possível de se estimar fazendo paralelos, né, com informações de outros períodos que se tem anteriormente, por exemplo, pensando em tendência. Então, assim, a gente nunca recomenda que não seja feito um inventário, né, por mais que faltem dados. É melhor ter um inventário com lacunas, e essas lacunas serem transparentemente comunicadas, do que não ter inventário nenhum. E aí, quantos anos de abrangência? Bom, como eu falei, né, essas metodologias, elas se propõem a trabalhar com recortes anuais, e aí, quanto mais longo esse exercício, no sentido de fazer de vários anos olhando para trás, né, então elaborar os inventários anuais aí de um período histórico, e quanto mais também puder se avançar na atualização daqui para frente, melhor, porque maior vai ser, então, essa base histórica e, portanto,
melhor vai ser a compreensão de qual que é a dinâmica das emissões, por exemplo, de como elas reagem a momentos de crise econômica, como elas reagem quando há alguma disrupção em alguma cadeia de valor. Então, esses eventos internos e externos, eles vão podendo ser cruzados com essa base histórica das emissões e propiciam essa compreensão cada vez mais profunda mesmo dessa dinâmica das emissões e, portanto, o desenho mais assertivo de medidas de mitigação aí que vão entrar nos planos. Obrigada, Mariana. A gente ainda tem alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, temos tempo para mais uma. Enquanto Demétrios. Vai lá. Bem, boa tarde a todos. Mariana, eu queria fazer uma perguntinha básica. Existe algum padrão de qualidade para a verificação dos inventários? Não existe um padrão de qualidade, né? Existe a publicação de inventários completos e com uma metodologia robusta e transparente, seguindo as diretrizes metodológicas, ou não, ou inventários que têm aí lacunas e que não são comunicadas, esclarecidas, né, de forma transparente. Mas não tem uma classificação, um selo para esses inventários. A gente trabalha, né, o ICLEI e o CDP na plataforma de relato integrado, né? Essa plataforma, ela visa também dar transparência aos esforços de redução das emissões, mas também aos inventários. E aí, nessa plataforma, é possível ver ali uma análise qualitativa também dos inventários. Então, nesse sentido, sim, né, da plataforma. Desculpa, pode. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu tenho pergunta ainda. Vocês pensam em desenvolver uma medida de verificação? Porque eu fico com essa dúvida, porque, por exemplo, a gente vai montar um inventário aqui em Pernambuco. Enfim, do ponto de vista da região, a gente vai levantar dados parecidos. Mas muitas vezes os dados, por exemplo, quando a gente vai para o setor de Afolu, não fazem sentido se a gente for comparar com o da região norte. Então, em certa medida, os inventários têm essa personalização. Só que existe a questão da transparência, que é algo que a gente vem trabalhando com um princípio forte aqui, mas às vezes tem um problema dos dados. Então, os dados nem sempre são confiáveis, que são passados para a gente, ou os dados nem sempre são auditados. Então, existem algumas brechas que eu fico pensando, poxa, um sistema de verificação sei lá, de padronização ou de qualificação dos inventários talvez seja uma peça interessante para aprimorar essa ferramenta de planejamento climático, que é o inventário. É mais um comentário do que uma pergunta. Eu aproveito, então, para trazer a pergunta da Laísa Lima, de Petrolina, Pernambuco, que diz ter dificuldade em ter acesso à informação de outros setores para preencher o inventário, por exemplo, setor de transporte, e ela pergunta como é possível estreitar as relações para conseguir essas informações. Por isso que a etapa, bom, primeiro, obrigada aí pela pergunta, né, Laísa, mas quando a gente diz que a etapa de engajamento de atores e formação de um grupo de trabalho para elaboração do inventário ela é crítica, ela vai justamente nesse sentido, de que estreitar as relações significa também ter representantes, né, dos setores compondo esse grupo de trabalho e, portanto, criar um compromisso desses representantes com o levantamento de dados e com a qualidade do inventário. Então, esse é um caminho que, na prática, como a gente, CLEI, tem facilitado esse processo de aproximação, né? Um caminho também que a gente tem promovido é a troca de experiências. Então, é buscar aí boas práticas sobre como outras cidades e estados fizeram isso, né? Como é que elas se aproximaram, como é que foi esse processo de engajamento. Então, essa troca de experiências também pode revelar alguns caminhos aí para essa aproximação. Aí tem uma pergunta da Marina sobre qual que é a plataforma, né? A plataforma é a plataforma integrada CDP e CLEI. Então, a gente pode colocar aqui, né? Acho que o link para quem quiser acessar essa plataforma, conhecê-la.
Muito obrigada, Mariana. Acredito que por hora é isso. Aproveito para repetir e reforçar o pedido de quem ainda não preencheu a lista de presença, coloque o seu nome lá. É assim que a gente vai contabilizar que vocês estiveram aqui conosco nessa sessão ao vivo. Isso é importante para a certificação. Como todos sabem, requisito, né? É obrigatório para a emissão do certificado. A gente notou pelo número de participantes aqui que tem alguns nomes faltando lá. Então, por favor, reforçam o pedido, preencham seu nomezinho, juro que leva 10 segundos. Acho que sem mais perguntas, então, a gente vai conseguir encerrar no tempo, muito feliz também. Semana que vem a gente começa o módulo 2 dessa capacitação, no início da semana as aulas online já vão estar na plataforma. O módulo 2 é mobilizando os atores e estruturas de governança para a ação climática. Nosso próximo encontro ao vivo é na sexta-feira, dia 6, no mesmo horário, para Brasil, Colômbia e Argentina. E quem vai conduzir a próxima sessão ao vivo é a Mônica Santa, diretora do ICLEI Colômbia, e também teremos a participação de alguma cidade da região. Então, já estou ansiosa por esse próximo encontro. E aí ele vai ser ao contrário, vai ser uma sessão em espanhol com a tradução simultânea em português para quem precisar. Aqui nessa tela também tem um e-mail, se o pessoal puder colocar no chat, acho que fica também mais fácil de vocês salvarem. Qualquer dúvida, vocês sempre têm a parte do fórum dentro da plataforma para enviar perguntas e tudo mais. Se quiserem um contato mais direto com a gente, nossa equipe responde através desse e-mail, edu.americadosul@iclei.org. Para finalizar, vou pedir para parar de compartilhar aqui a tela para a gente voltar a se ver. Queria agradecer imensamente a equipe do ICLEI. Como todos aqui sabem, por trás, os bastidores de todo o curso é bastante intenso, envolve muitas horas de planejamento e execução para conseguirmos trazer esse conteúdo assertivo e de qualidade para vocês. Em nome de, assim, representando toda a equipe, agradeço muito a Armélia Sibaca, que esteve na frente de toda essa elaboração, mas tem muita gente aqui por trás, muita interface com muitas equipes dentro da organização, é o tipo de frente que une o ICLEI nos bastidores, a gente fica muito contente com esse sorrisão na cara, que é difícil de disfarçar. Agradecer imensamente todos pela presença, a gente teve um ótimo quórum aqui, seguimos sempre à disposição, e vou pedir assim, segurem o sorriso, que o pessoal vai tirar alguns prints aqui, acho que esse momento é bonito, vale o nosso registro aqui também. Segurem o sorriso, porque a gente está com 4 páginas aqui de participantes. Enquanto isso, eu fico fazendo palhaçada para vocês rirem mais felizes. Mas é isso, pessoal. Acho que deu tempo. Agradeço a todos pelo tempo. Espero que a semana que vem seja tão produtiva quanto essa. E nos encontramos sexta-feira que vem. Muito obrigada. Bom fim de semana para todo mundo.